Olá, pessoal. Estamos no mais um Assisa TV, o programa semanal que leva para você diversos assuntos com grandes personalidades aqui da nossa região. Hoje nós temos a honra de estar aqui com o Gustavo Valejo e vamos falar sobre o mercado imobiliário, empreendimentos imobiliários, esse mercado e esse ramo da economia gigantesco, né, que afeta a todos nós. O mercado imobiliário, ele puxa a economia, uma locomotiva da economia brasileira. Então, ele vai conversar sobre diversos assuntos para que você fique sabendo bastante a respeito desse assunto extremamente importante para a nossa economia brasileira e aqui na nossa região também, porque a gente anda por aí pelo ABC inteiro e vê construção de galpões, construção de lojas, construção de casas, de apartamentos, com escritórios. Então, é um mercado extremamente atuante e pujante aqui na nossa região. Estamos aqui com o Gustavo Valejo. O Gustavo é empresário já há vários e vários anos, né? Ele é um comerciante, vem família de comerciante, que é o pai dele, já era comerciante, ele também comerciante da área automobilística. Depois ele vai falar um pouco desse. Até estamos falando de mercado imobiliário, mas ele sabe de outros mercados também, principalmente essa área de automóveis aqui na nossa região é muito forte. Então, e agora ele está na área imobiliária. Gustavo, obrigado você estar aqui com a gente, podendo falar com os nossos, o pessoal que está nos assistindo, telespectadores aí. Antes de começar o nosso papo aí, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, né, do seu trabalho, da sua profissional, até você decidir o mercado imobiliário. Por favor. Uma alegria estar aqui com vocês, boa tarde, e com muita alegria eu venho no Assisa TV para poder compartilhar um pouco das experiências e falar do mercado que eu atuo hoje. Respondendo a pergunta que você fez, Everson, o meu pai, em 1963, foi fundador da Sandrecar, uma concessionária que perdurou representando a marca Ford por muitos anos. Em 2002, nós vendemos o negócio e nos 20 anos anteriores eu estive ao lado dele, contribuindo para a atividade. Desde então, logo que eu saí, eu sempre tive muito atento ao mercado imobiliário, ou investindo, ou então numa pequena construção, e eu sempre muito curioso, eu já fiquei muito à vontade. Quando nós vendemos, já começar a dar os primeiros passos na área imobiliária. Comecei com construção, construindo para revender, construindo para mim mesmo, e foi uma época muito feliz, uma época em que trouxe muito aprendizado, uma época com grandes desafios também. Investi em Minha Casa Minha Vida no interior, aqui também em imóveis de alto padrão, e acabou sendo uma coisa muito interessante que eu fiz. Não, isso aí é bom demais. Para quem não quiser saber um pouquinho mais da história do que o Gustavo falou, nós entrevistamos o pai do Gustavo, Otávio Valejo, no programa da CISA, ABC que dá certo. Então, se você entrar no site da CISA e procurar lá, ABC que dá certo, Otávio Valejo, 2 L's, né? 2 L's. 2 L's, Otávio Valejo, 2 L's. Então você vai saber a história da Sandrecar, que foi a maior revenda Ford aqui da região do Grande ABC durante décadas, né? Então 39 anos. 39 anos aí, será a maior. Durante muitos anos era a única revenda Ford do ABC inteiro, depois vieram outras, e aí, mas você pode entrar no site da CISA, lá, ABC que dá certo, Otávio Valejo, com 2 letras L, e assiste lá, porque é uma aula de administração e uma aula de trabalho e tudo mais. Então agora, voltando aqui pro Gustavo aqui, né? Mercado imobiliário aqui, que é o que a gente tá, né? Quer Sim. dizer, é um mercado... você pensa em mercado imobiliário, você vê assim, pô, tá todo mundo construindo, sempre é crescimento. É crescimento, porque o mercado imobiliário, você vê construindo, pô, tá tudo indo bem, né? Tá Sim. tudo indo bem, e assim, então, né? Como é que você vê esse crescimento imobiliário e a transformação das cidades? Você sabe que é uma coisa que eu estou sempre atento, a transformação das cidades, e olhando principalmente para onde ela cresce e os motivos que fazem crescer. Eu e você, há 30 anos atrás, estávamos aqui na CISA discutindo, talvez muito mais jovens, e escutando muito mais os mais antigos, com a grande preocupação da desindustrialização
de Santo André. E nem imaginávamos o que ia acontecer com as indústrias, o que ia acontecer com aquelas grandes áreas. E elas acabaram sendo ocupadas ou por empreendimentos imobiliários que resultaram em residências, ou então em galpões logísticos, ou até mesmo em shoppings e centros de compras. Então eu estou sempre atento a isso, sempre observando. E eu falei disso porque eu me lembro que à época era um grande desafio e uma preocupação latente do coletivo empresarial. O que será dessa desindustrialização que está acontecendo aqui no ABC? E hoje eu vejo que a nossa região tem vocação para o trabalho e para vencer. É impressionante o volume que se tem hoje de galpões logísticos e, pasme, todos eles ocupados. E com alguns condomínios logísticos aqui no eixo da Avenida dos Estados, com expansão prevista por um período muito curto e já com muitos interessados na ocupação destes galpões. É natural que é uma ocupação muito menor para a indústria, uma ocupação muito maior para a distribuição, para o comércio, para a logística e outras tantas atividades. Fomos surpreendidos pela área da Ródia, que teve um investimento extraordinário de uma multinacional, construindo galpões logísticos, que foi rapidamente locado também. E vai trazer um benefício muito grande para a cidade, em movimentação de recursos econômicos, em movimentação de pessoas, e respeitando uma coisa que a cidade foi muito atenta há algum tempo atrás, quando se estudou o plano diretor, não permitindo a construção de residências. Isso aí foi uns 10 anos atrás. Exato. Mas aproximadamente quando 10 aprovou anos o último atrás. plano diretor, Isso. a mudança lá. E nós tivemos a felicidade de não permitir a construção de imóveis residenciais no eixo da Avenida dos Estados, permitindo que esse desenvolvimento viesse. É natural que a atividade comercial é produtora de ruído, talvez menos, mas à noite isso vai... Você não pode ter uma residência do lado de uma indústria. Isso daí é de um meio galpão, complicado. exatamente. Caminhões se movimentando, isso acaba... São produtores de ruído. E, enfim. E eu também sempre acompanhei o crescimento residencial da região. Você se lembra também, há muitos anos atrás, quando um jovem ia se casar, ele falava, vou morar no terreno da minha mãe, vou morar... num puxadinho, num puxadinho, exatamente. E é algo que você não escuta mais hoje. Quando você pergunta para o jovem que vai se casar, ele fala, olha, comprei um apartamento. Mesmo que seja inicial, ele vai pagando, mas em algum momento ele vai ter o apartamento quitado, vai ser dele, vai dar oportunidade para que ele possa comprar um segundo imóvel, um imóvel maior. Quer dizer, é um mercado dinâmico que sofre uma constante mutação, e eu creio que aqui no ABC para melhor. Nós temos tido aí um desenvolvimento imobiliário muito bom, desenvolvimento de bairros, e uma outra coisa também muito interessante, a nossa cidade é muito atrativa. Ela tem uma capacidade de atração econômica, lazer, gastronomia. Tem tudo, né? Tem tudo. E cada vez mais os empreendedores imobiliários, percebendo isso, estão empreendendo em determinados bairros. O bairro Jardim é um exemplo. A Vila Bastos também segue esse caminho, a Vila Assunção também. São bairros que acabam tendo uma capacidade de atração muito maior para uma vida noturna, uma vida gastronômica, que é o que de fato as pessoas também procuram, esse conforto. E você percebe nesses anos aqui, nesses últimos anos, assim, alguma mudança de comportamento do pessoal do mercado imobiliário, quem vai comprar, né? Não do investidor ou do comprador, porque é bem diferente, né, um do outro, assim. Você percebeu alguma mudança nesse comportamento desse pessoal aí? Diversas. Diversas. Se você olhar para o resultado do IBGE, que traz o censo, você vê um volume crescente de domicílios ocupados por uma única pessoa. E a gente não foge a isso, isso é uma crescente no censo brasileiro, mas também nossa região não foge a isso. Por outro lado, há também o surgimento de condomínios clube aqui no ABC, com piscina, quadras, áreas de lazer. Isso foi uma coisa que... Como é que é ver o negócio assim?
eu como consumidor, assim, eu queria isso, ou você como construtor fala assim, eu acho que isso daqui vai dar certo, então vamos lançar, né? Como é que é esse negócio? Porque eu, particularmente, eu vou falar assim, eu nem sabia, esquece hoje, porque hoje a gente vê, tá tudo lá, mas estamos pensando lá atrás, né? Como é que você, um incorporador, né, que vai chegar e falar assim, eu vou fazer um prédio onde tem a piscina, tem a sauna, tem a não sei o quê, tem a não sei o que lá, que hoje a gente vê 30, 40, 50 coisas, né? Opções de lazer lá. Mas o consumidor, eu nem sabia que podia fazer isso aí, como consumidor. Eu falei, para mim o prédio era que a gente pega o tempo atrás, era o prédio tem uma piscina lá, que era o que tinha, né? E uma churrasqueira. E olhe lá às vezes, né? Ou tinha um e não tinha o outro, né? É. Ou não tinha nada, né? Pois Também, é, antigamente, também. não tinha nada, né? Não Então, tinha nada. como é que foi isso daí, né? Eu que lancei ou eu que pedi, ou o outro que pediu? Ou eu Olha, pedi, você lançou, ou eu lancei e eu quis? as O que você vendas, acha? Como é que foi esse as negócio aí? vendas, as vendas e o desejo de se ter um apartamento numa área É, condominial que tenha todos esses acessórios é uma resposta. São produtos desejados hoje. ah, a grande maioria das pessoas, principalmente famílias com criança, porque as áreas comuns são livres para brincar, para mas não poder tinha ter antes, de lazer. repente teve, Exatamente. mas eu nem Mas sabia tem que uma podia inteligência fazer. grande atrás disso Então, é também, isso aí. das grandes incorporadoras É que isso aí. vieram, É. elas não apostaram, elas estudaram, perceberam e investiram. É natural que você tenha cliente para todo tipo de empreendimento. É. Há clientes que não querem, que preferem um imóvel com menos área comum e maior área privativa. É natural que nos condomínios clube também houve uma diminuição na área dos apartamentos, né? Então, isso é um tema. Ainda tem prédio que lança hoje, eu não sei, porque a gente não sabe de tudo, né? Você que Sim, sabe, que de repente lá no térreo não tem nada, é só o prédio de moradia, assim, que lá no térreo não tem nada. Simplesmente eu, não tem nada. Existe isso ou acabou isso, não existe eu acho mais? que hoje Só tem é um salão de festa lá e acabou. mais difícil isso acontecer, É, porque quando não tem uma área no pavimento térreo para ter lazer, eles estão sendo construídos no rooftop, na então você vê que cobertura. num momento assim, você não pensa que vai existir um prédio que será lançado que seja no térreo ou no rooftop ou qualquer coisa do gênero, não vai existir essa área de lazer. Acho que isso veio para ficar e acabou, é Veio para isso? ficar e acabou. Veio para ficar e De acabou. forma É, mais ampla ou menor, as áreas de lazer nos condomínios elas vieram para ficar. é. Há uma diminuição no tamanho dos apartamentos e há um volume maior de coisas comuns, inclusive de lavanderia nos apartamentos menores na área comum. Então, como assim lavanderia? Hoje o que você Eu vê vou fazer umas também, perguntas, até sem maneira com o pessoal ali, às vezes fala, como assim? Da lavanderia, né? Para falar. você vê É, empreendimentos que as unidades habitacionais dos apartamentos têm uma área privativa menor e então não haveria espaço para uma lavanderia. Coloca-se no térreo ou numa área apropriada numa para área isso, que é comum do uma área prédio. comum, e aí tem uma lavanderia comum ali que é usada pelos condôminos, se eles desejarem ou se não quiserem mandar para uma empresa fora. Então tem apartamentos hoje que são lançados onde lá no térreo tem as máquinas de lavar e secar, é isso aí? Exatamente, é isso aí. Legal, isso é bom É também, né? bom também, É bom, porque você economiza espaço lá em cima, né? exatamente. É Que que não é esse uma, espaço tudo, porque o imóvel você vende o quê? Por metro quadrado, né? principalmente para o monousuário, que a É. pesquisa do IBGE mostra, né? O censo mostra, É o que um há ou o casal ou o solteiro, assim, ou sozinho, a né? pesquisa mostra que há um crescimento muito grande Do sozinho. do sozinho, monousuário. E aí o que acaba acontecendo? Ele tem uma utilização menor do apartamento, né? Uma frequência de lavagens menor. Então, o que acaba É verdade. acontecendo? Ele acaba Não usando a precisa ter um lavanderia espaço ali, basicamente. menor, É isso aí. exatamente. Não tem a demanda que tem É, uma família com filhos, enfim, com é. um maior número de Beleza. pessoas. Então, Gustavo, vou pedir para você esperar um pouquinho, porque vem para você que está nos assistindo, nós vamos colocar uma propaganda aí de um produto da CISA, que com certeza esse produto vai servir para o seu negócio, para a sua empresa, e você será muito bem atendido com esse produto. Então, por favor, vamos lá assistir e a gente volta daqui a pouco.
A Acisa apresenta o cartão EBA Multibenefícios, com a bandeira Elo, para fortalecer e valorizar o colaborador da sua empresa. Um cartão que oferece alimentação, transporte, lazer e saúde em milhões de estabelecimentos por todo o Brasil. Um benefício completo para você investir em quem ajuda seu negócio a crescer. O cartão EBA Multibenefícios aumenta a satisfação e o desempenho da sua equipe. Entre em contato e faça para sua empresa. Acisa, a casa do empreendedor. Olá, pessoal, estamos de volta aqui no Acisa TV, nesse grande papo aqui com o Gustavo Valejo, o empresário do segmento imobiliário. Então, ele está falando para nós aqui desse segmento que é um dos segmentos que movimenta, é um dos grandes segmentos, né, que movimenta a economia do Brasil como um todo e aqui da nossa região também, porque é só a gente andar por aí, a gente vê o segmento imobiliário pulsando, né? Pulsando e agitando e fazendo e contribuindo bastante com o crescimento da nossa região. Então, voltando aqui, Gustavo, no seu conhecimento, nessa sua visão aí, como é que você vê aqui no centro de Santo André, né? Ou pode ser até centro de Santo André ou centro de cidades, assim como você, a Jaléu, uma revitalização de uma área central da cidade de Santo André ou de uma outra cidade grande aí, uma cidade, como você vê esse movimento de valorização e revalorização do centro da cidade? Santo André tem um grande privilégio. Ele tem uma estação de trem bem no seu centro, acoplada com uma estação também de ônibus elétricos. Aqui do trólebus e do terminal aqui embaixo. Exatamente, né? que tem conexões com São Mateus, tem conexões com São Bernardo e com São Paulo. E hoje nós também, através da linha férrea, nós vamos até a estação da Tamanduateí e nos conectamos com São Paulo em toda a malha de metrô. Isso é um privilégio muito grande. Se você olhar a pesquisa de origem e destino da CPTM, você vai ver que a estação Celso Daniel, que está bem no centro, ela é a estação de maior movimento. O que significa isso? Ela é a pesquisa de origem e destino. Quando você vê maior movimento, está totalmente relacionado com a sua capacidade econômica. Então, isso mostra a capacidade econômica do centro de Santo André. Santo André tem outras estações com um volume muito menor. E então nós temos, a partir ali da estação, você tem a uma distância a pé um amplo volume de negócios e de comércios que facilitam a vida da cidade. Eram atividades comerciais antigamente e hoje tem muita prestação de serviço, alimentação, conveniência, e eu tenho observado isso com muita intensidade. E eu tenho percebido como o centro de Santo André tem sido frequentado. Você pega os dias de maior movimento do comércio com muita pujança. E agora, a gente falou há pouco tempo do plano diretor que ele foi muito feliz quando reservou a área da Avenida dos Estados só para atividades econômicas voltadas a atividades comerciais. Mas talvez a gente não tenha olhado com tanta atenção a capacidade que o centro tem de se reurbanizar e trazer um volume maior de moradores para o centro de Santo André. Tá? Então, acho que o plano diretor pode contemplar ações de melhoria, ações de incentivo para trazer mais pessoas para o centro de Santo André. Eu observo muito e caminho também muito no centro, até em horários variados. Você vê, a Oliveira Lima ela é uma rua muito ampla, muito clara. Você indo às 9, 9h30, 10 da noite, você vê muita mulher sozinha caminhando, porque ela ainda está se destinando à estação de trem, voltando para casa, ao término do serviço, sai do trabalho, escola, exatamente. Então isso mostra a segurança que nós temos ali no centro. É uma área central, bem preservada, com uma infraestrutura e com conveniências muito boas. Acho que no plano diretor a gente poderia ter um olhar mais atento ao que outras cidades estão fazendo com sucesso e com incentivo
para um renascimento, né? E esse aqui, a gente falou do centro, né? Mas Santo André tem diversos bairros, né? Sim. Santo André é uma cidade muito grande, né? Então, assim, desses bairros todos, porque que você conhece, não sei se você tem negócios em todos os bairros, mas Sim. você conhece diversos bairros assim. Qual desses bairros aí você vê e está acompanhando que está tendo um potencial de expansão, um potencial de crescimento? Como é que você está vendo isso daí? Impressionante. De alguns bairros aí, assim, A prefeitura, desses próximos anos, assim, a né? prefeitura qualificou corredores comerciais que são. Nós tínhamos um número menor na CISA, acho que eram 13 ou 14, É isso aí. e a prefeitura 23. É. A prefeitura contou também as áreas primárias que pegam as ruas laterais e Isso. aquele entorno primário. Eu vejo um crescimento muito igualitário em todas as regiões, porque hoje com a dificuldade de movimentação, porque o trânsito tem estado bem pesado, isso Isso é verdade. isso retém muito o morador no bairro. E ele acaba ele acaba consumindo no bairro. As grandes redes estão indo para o bairro. Quando eu falei de conveniências, são conveniências de alimentação, de serviços, de estética. Tudo isso também tem se fixado no bairro, nos corredores comerciais, como nós aqui na CISA chamamos, e tem trazido um conforto muito grande para as populações. Cada bairro tem a sua característica, seu objeto de desejo. O Arthur, meu filho, sempre me pergunta: pai, qual é o melhor bairro? E eu sempre respondo para ele: filho, o melhor lugar do mundo é onde a gente nasceu, tem as conexões, tem os nossos amigos. Né? Depende, né? Então, né? é uma pergunta com múltiplas respostas. Porém, eu vejo as pessoas conectadas com as suas regiões, onde tem raiz, onde tem familiares, e hoje não precisam mais se deslocar para vir ao centro de Santo André, como era. Nós estamos falando do presente, eu estou citando o passado diversas vezes. Tem que ser isso. Mas a gente tem que olhar para o passado para falar o que é o presente e o que a gente vislumbra para o futuro. No passado, o centro de Santo André tinha uma presença muito mais forte para consumo, para todo tipo de todo mundo conforto, vinha para o centro. Todo mundo vinha para o centro. Hoje não mais. Então, isso acaba trazendo um conforto nos bairros. E eu não consigo enxergar nesse momento um bairro que desponte, até porque nós não temos um crescimento, nós temos uma área urbana toda ocupada, nós não temos o nascimento de nenhum bairro, o que nós temos é a remodelação dos bairros em Santo André. Assim, onde tinha uma casa, 2, 3, sobe um prédio, é isso? Sobe um prédio, isso. Onde eu tinha um galpão, sobe um prédio. Um prédio, né? Isso. Isso a gente tem. Agora, o que não tem é o nascimento de um novo bairro, por não ter área disponível. Então, o que nós temos é uma reurbanização. Então, você acha que, assim, por exemplo, vamos imaginar, a pessoa mora lá na Carijós, lá, e aí, poxa, não vou sair daqui, porque se eu quiser ir lá no bairro Jardim, 40 minutos de trânsito, por exemplo, meia hora, depende do horário, até mais, né? Então, você acha que isso daí evita essa movimentação de moradia dentro da cidade, moradia e consumo mesmo? Você fala, não, vou nessa padaria, não adianta aquela melhor padaria que tem, eu não vou sair, vou ficar aqui, porque demora 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, e a lavanderia e essas coisas assim. Você vê isso daí como um empecilho e um impedimento para a pessoa querer mudar de um bairro ou querer fazer alguma coisa, ou até para investir também? Evanson, é impressionante o conforto que hoje o bairro tem. Você citou a Carijós, até a Avenida Brasília, ou da Avenida Brasília um pouquinho para trás, é um comércio pujante. Daqui da Vila Pira até lá é um comércio, uma grudada na outra, Exatamente. Dos dois lados da rua. Dois lados da rua. E até com uma velocidade de tráfego no viário lá, muito reduzida em função de um alto comércio que se tem ali. Então, você citou um exemplo. Se nós citarmos os outros 23 exemplos de centros comerciais que nós temos... De corredores, assim. De corredores, nós vamos cair na mesma situação. Imóveis valorizados, imóveis que, se ainda não foram, serão, num curto espaço de tempo, remodelados para atender grandes redes, comerciantes locais, o crescimento da cidade. Eu volto a falar e a repetir o que falava no quadro anterior, da pujança e da força econômica da nossa cidade. Ela é super amigável
ao investidor. Aliás, nós temos um diretor aqui na CISA que hoje ocupa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fazendo um belo trabalho, sendo amigo, sendo parceiro do investidor, trabalhando para que o investidor seja bem recebido. O dinheiro ele pode ir para qualquer lugar, então nós temos que ter isso sempre em mente. Nós precisamos receber bem o investidor. O investidor é cliente da cidade. E ele depois vai trazer desenvolvimento econômico para a cidade. Qualquer investimento aqui gera emprego, gera renda. Emprego, gera renda, gera melhoria para a cidade. E nós temos a cultura coletiva de receber bem aquele que vem de fora e quer se instalar aqui para uma melhoria da cidade. Você vê, você vai pegar uma empresa, né? Fala assim, poxa, eu vou tirar uma empresa e colocar um prédio lá. Tá. Né? Eu particularmente acho que é legal, sempre é legal, mas quando você tira uma empresa, você tira uma arrecadação na cidade e você tira também um imposto e uma geração de emprego. Sim. Emprego aqui na cidade. Aí você monta um prédio e vê um montão de gente, às vezes que não é nem daqui, que vem morar aqui porque o ABC é atrativo e é mais barato que outros lugares aqui próximos e tudo mais. Isso não corre um risco de Santo André virar a famosa, né, que o pessoal fala, cidade dormitório? Não, o cara vem aqui e olha o trânsito que tem do ABC para São Paulo todo dia de manhã. Milhares e milhares e milhares de pessoas indo para São Paulo, que nem moram aqui, vai para lá, trabalha, mora aqui, mas trabalha lá. Isso não acaba incentivando esse cidade dormitório? Como é que você vê? Como é que você vê um negócio desse aí? Eu adorei a sua pergunta. E eu fico muito orgulhoso de dizer que também tem... isso aí tem duas formas de se ver. Os bairros que eu citei anteriormente, Bairro Jardim, Bela Vista, Vila Assunção e outros também. O fato de eu estar citando esses 3 bairros não significa que os outros não tenham a capacidade de atrair novos habitantes. Mas nós temos hoje, e eu à frente de uma imobiliária eu percebo que são os bairros muito procurados para quem quer um apartamento mais sofisticado. Então tem aquele também que quer morar aqui pela, não vou dizer tranquilidade, que a cidade também, ela é pujante, ela é agitada, exatamente. Mas eu com certeza diria, pelo que ela tem a oferecer, pela conveniência, pelo conforto, pelas escolas, pelo nível de instrução que se consegue dar aos filhos, pelo que se oferta, não precisa sair daqui para comprar nada em nenhum local. Então a cidade é muito confortável. Há pessoas de outras cidades que acabam, eu percebo esse movimento de quem morava em outra cidade deseja morar em Santo André. Vou vir para cá. Vir para cá, para morar pela conveniência, pelo conforto que a cidade proporciona. E muitos empresários que moram aqui e têm grandes galpões instalados fora de Santo André e preferem morar aqui. Então a cidade é um polo atrativo de pessoas que querem morar. É natural que São Paulo também tem uma grande capacidade de atração para profissionais e há uma movimentação grande também. Mas ela não é uma movimentação de uma cidade dormitório. Há muita gente que vai e volta. Não acho que o fator econômico seja preponderante. Que mudaria para isso, né? Exatamente. Até porque o custo econômico de você ir e voltar todo dia é grande, né? Não é só o econômico, é o tempo, de energia, né? Você vai falar, exatamente. nossa, sai daqui para ir para São Paulo, é 1 hora, às vezes, mais, até 1h30, o trânsito e tudo mais. 1 hora de sono que se perde por dia, porque tem que acordar mais cedo. 1 hora para voltar, energia, e assim por diante. Então, mas espero que dê tudo certo aí com o metrô, chegar aqui. Sem dúvida. Que está vindo, os estudos estão indo. Preparando. Está indo lá, tivemos boas notícias aí da área política aqui da cidade, que diz que os estudos continuam a todo vapor. Então, se o cronograma der certo, dentro de 10 anos, acho que agora 9, né, porque começou ano passado, estaremos inaugurando aí o metrô, porque é uma obra, por mais rápida que seja feita, parece 10 anos, é que ela é feita, ela é uma obra demorada mesmo, né? Uma obra que leva... Mas vai ajudar muito, né? Isso mas é necessária. Você hoje, no mercado imobiliário, assim, já está se levando em consideração esse BRT que existe aqui na região e o futuro metrô aqui da região? Ou ainda é uma coisa muito longe para o mercado imobiliário já começar a botar preço nisso, como se diz, a precificar isso daí? É natural que as áreas, os corredores, eles vão ser sempre objeto de desejo.
Nós somos Sempre, aqui a né? imagem É. do que ocorre em São Paulo. Então, você percebe hoje em São Paulo um volume muito grande de prédios sendo construído nos eixos onde passa o metrô, nos eixos de maior absorção de transporte público. É natural que esse modelo vai se replicar, porque uma diminuição no volume do uso do veículo para as pequenas ou grandes locomoções. Né? Agora, é natural, você percebe interesse maior nos locais onde você vai ter uma facilidade maior para uma locomoção. Agora, me diz onde em Santo André você não tem a possibilidade de se locomover com um bom transporte público. Está bem, é bem capilarizado Tem. o transporte bastante, público, tem É. para todos os lados. Bom, vamos interromper agora um pouquinho também, Gustavo, porque tem uma mensagem dos nossos produtos aqui da CISA. Então a gente volta daqui a pouquinho. Fica aí. Conheça o Acisa Legal, a solução oferecida pela Associação Comercial e Industrial de Santo André para desburocratizar a legalização de empresas com eficiência e facilidade. Exclusivo para os contadores e advogados, o Acisa Legal possui grande variedade de serviços como aberturas, alterações e baixas de todos os segmentos empresariais, fornecidos em conformidade com as leis e regulamentações vigentes no Brasil. Com foco no essencial, o Acisa Legal simplifica sua rotina e potencializa sua concentração nas atividades e nas estratégias que impulsionam o sucesso dos seus clientes. Para conhecer mais, entre em contato acisa.legal@acisa.com.br. Acisa Legal, soluções em legalidade empresarial. Estamos indo para o final, Gustavo, não chegamos nem na pergunta 5 ainda. Vamos? Não, mas não é por causa do tempo, não é que o assunto vai indo e aí, às vezes essa aqui é só para dar uma... Você vê como é que é. Eu esqueci de uma coisa que é a alteração da legislação, que se chama dos retrofits. Mas já está fazendo isso aí? Não, não está aqui. Que o plano diretor precisaria, no centro da precisar cidade, ver. contemplar. É isso aí. Vocês querem depois encaixar ou não? Não, mas eu vou perguntar aqui alguma coisa e aí eu pergunto. Eu deixo que eu pergunto aqui. Deixa eu ver aqui. Só que, por exemplo, isso aqui eu já vou apertar. O que ele mais valoriza na hora de adquirir um imóvel? E se mudou isso no muito... Aí eu pergunto, e esses prédios aí que são antigos e estão tudo ficando moderno? Como é que você vê? Que é isso, é o retrofit... Aqui eu não vejo. Então, aí você vai responder. Fala assim, não, aqui não dá, porque nós estamos ainda, não tem a legislação. Não tem incentivo para retrofit. É isso aí. Daí eu vou falar que eu vejo isso, daí então já... Então, vamos lá. 34 mais 15 minutos, então vai, 49. Então vamos lá. Olá, pessoal, estamos de volta no Acisa TV, com esse grande papo, muito bom esse papo aqui com o Gustavo Valejo sobre o mercado imobiliário. Nós falamos aqui da cidade de Santo André, mas acaba repercutindo um pouco aqui no Grande ABC como um todo. E agora eu vou pegar uma pergunta aí, não sei como é que você vai fazer, você é suspeito para responder, mas... Vou procurar ser neutro. Seja bem neutro aí, né? Como é que você está vendo o mercado imobiliário nesse momento? E aí eu falo assim, é um momento para investir no mercado imobiliário, com esse juro estratosférico que nós temos aqui no Brasil, que é uma vergonha nacional, esse juro que é cobrado no Brasil, ou quando você paga, ou mesmo quando você está investindo. Então, é um momento para o mercado imobiliário? Como é que você vê? Boa essa aí, hein? É uma pergunta com diversas respostas, né? Na Laguna, a empresa que eu estou à frente, é impressionante. Nós temos clientes que eles não conseguem pensar de outra forma, senão sempre aumentar seus ativos imobiliários. A taxa de juros pode estar no patamar que for, mesmo... Esse estratosférico. Estratosférico é indiferente, eles continuam comprando imóveis porque é o foco, é o objetivo, é a forma como este investidor, esse cliente, se sente mais confortável. Ele compra para locação ou mais para vender também depois? Porque tem vários ramos aí, né? O ramo do investimento imobiliário tem aquele que compra para revenda, aquele que compra para locação, e então se enquadra naquele que participa de um empreendimento, uma sociedade em conta de participação para a construção de um prédio, não se importa com a taxa de juros, é natural que há uma diminuição,
e aquele que também investe em imóvel para ser locado. Também não se preocupa. Há aquele investidor híbrido que ele está sempre muito atento à bolsa, mercado financeiro, e nós não podemos deixar de dizer que a elevação das taxas acaba atrapalhando um pouco o financiamento imobiliário, o financiamento da produção, porque muitos dos prédios são financiados, né? Então o financiamento da produção imobiliária acaba sendo impactado e acaba trazendo um custo maior na parcela e no preço final. Isso é muito duro, os preços poderiam estar mais convidativos. Agora, tem também o consumidor que compra pela necessidade. Vai se casar, vendeu a família diminuiu, ou os filhos... Ou a família aumentou. Ou a família aumentou. Ué. Então tem sempre essa movimentação. Um patamar acima, um patamar abaixo. Então sempre isso acaba dando um impulso muito maior para o mercado imobiliário. Então a gente não pode imaginar que quem compra um imóvel é um novo entrante no mercado imobiliário. Aquele que ou se casou ou vai se morar sozinho, que é o que está comprando e pronto. Não, é um universo amplo. Até a terceira idade, que quer diminuir o espaço, teve a família muito diminuída, né? Os filhos já estão fora. Você tem, às vezes, na época, né, você tinha 3, 4 filhos, quem tinha condições comprava um imóvel maior. Exato. E tudo mais. Aí os filhos vão indo embora, vão casando. E ele acaba ficando sozinho. Não sei o quê. Aí você pega um imóvel grande e fala, poxa, eu olho para os lados assim. Não tem nada. Não tem um menorzinho aí? É isso aí. É isso. Então essa E movimentação... aí vende para quem quer formar a família, né? Exatamente. O dele e ele É isso aí. Um dá espaço para o outro. É isso. Então, isso a gente percebe. Então, eu, como vejo o mercado imobiliário? Sempre com movimentação. Graças à figura do investidor, há também muitos imóveis disponíveis para locação. Tem muita locação. Nós havíamos falado dos galpões logísticos e eu falei também da ausência de área para locação em Santo André. É muito reduzida. Então, nós temos que agradecer aos investidores que continuam acreditando, que continuam investindo, porque é isso que vai acabar trazendo outras empresas e atraindo mais empresas para trabalhar aqui, desenvolver o ABC. Da mesma forma, falamos de imóveis residenciais. Há muito investidor com uma visão para imóvel residencial e acaba permitindo também que aquele que neste momento não consegue comprar ou não deseja, consiga fazer ou está de passagem aluguel. Pela cidade, consiga alugar. Fazer o aluguel. Exatamente. Hoje em dia, né, pelo que você está vendo assim, né, o que o comprador hoje está mais valorizando, né, quando ele vai pensar, vou comprar um imóvel assim, o que você vê que ele mais valoriza hoje em dia, né, e se isso daí mudou muito no tempo, e aí a gente vê também, que a gente vê pelas notícias e tudo mais, aqueles imóveis que eram antigos, aí reforma, fica tudo novinho, né, e existe isso daí do pessoal dar valor para isso daí também? O que ele vê? Como é que você vê esse negócio aí? Eu sou atento, mas eu não tenho visto isso. Assim, pelo menos aqui em Santo André, você está se referindo a Santo André? Aqui não, é que eu vejo isso, não só em Santo André, do mercado, assim, no geral, né? Você vê o prédio que era lá, velho, aí de repente você passa lá, tá reformando. Aí quando você vê, parece que é um prédio novo, né? Sim. Eles reformou o prédio inteiro, né? Esse comportamento do consumidor mudou nesse tempo? O que ele valoriza mais quando ele vai pensar no imóvel? E isso daí também de pegar um prédio velho e virar novo, isso daí também é valorizado? Isso daí o pessoal vê? Como é que você vê? Olha que interessante. Nós falamos nos 2 módulos anteriores da capacidade dos centros comerciais e dos nossos corredores que trazem um conforto muito grande para os bairros. Mas o centro é desejado. Hoje, o centro de Santo André, nem tanto para moradia, tem um volume grande de apartamentos residenciais, mas eles são muito mais antigos. E nós não temos política de incentivo para o retrofit. Uma coisa que talvez você esteja vendo em São Paulo. O que é retrofit? Retrofit é você trazer uma modernização ou até a conversão de um prédio comercial em residencial, um prédio que era residencial se converter num prédio comercial. O prédio da Telesp no centro de São Paulo está passando por uma remodelação gigantesca. E houve até um trabalho narrando a qualidade da construção, porque é um prédio muito antigo,
e nós hoje não faríamos, pelos custos, um prédio com aquela qualidade. E algumas pessoas vão ter o privilégio de morar naquele prédio que é um prédio retrofitado. Quer dizer, ele virou velho, reformou inteiro para ficar novinho. Fica um prédio novo. Então, nós temos que ter essa leitura, porque nós não vamos continuar eternamente, infinitamente, só construindo. Há prédios no centro de Santo André que estão desocupados. Desocupados ou porque as áreas são muito grandes, ou porque são muito pequenas, ou porque a vocação era comercial e hoje caberia ali um residencial. O centro é muito desejado, principalmente para terceira idade, que tem uma capacidade de entretenimento muito maior, locomoção a pé. O nosso centro é relativamente plano, que isso facilita muito a terceira idade. Então, eu acho que seria super simpático. E é uma coisa que o nosso plano diretor não contemplou. Não tem hoje. Não tem. Teoricamente, hoje em Santo André, isso não pode ser realizado. Não pode ser. Pode ser realizado sem incentivo. Hoje. Ah, tá. Mas então, quer dizer, esse investimento está saindo de Santo André, está indo para outras cidades. Para outras cidades. Eu tenho um valor, eu vou investir para reformar e deixar um prédio novinho. Eu olho assim, em São Paulo pode, Guarulhos pode, e Santo André que eu quero, que Santo André não pode. Eu acho que São Paulo, a capital, tem sido... um exemplo, então. Tem sido um exemplo. E eles sofrem também com um volume muito maior de pessoas moradoras de rua no centro, que acaba não atraindo, mas tem ali uma pujança, uma força de revitalização do centro severa. Para nós seria muito mais fácil. Eu acho que em algum momento a gente vai perceber isso aí como uma jogada muito inteligente. Temos que ter isso aqui em Santo André, sem dúvida. Para investir na cidade, isso aí. Só que tem que ter incentivo de todo mundo, né? Sim, principalmente da prefeitura, e incentivando o que é incentivar da prefeitura, por exemplo? A diminuição de IPTU, a diminuição temporária, tá? Sim, enquanto está fazendo os negócios lá. Para IPTU, a incentivo até de determinados grupos econômicos para facilitar as reformas, as melhorias. Quer dizer, tudo traz uma melhora. Prédios novos, prédios recém-ocupados, novos habitantes, novos consumidores, uma reenergização de uma área que anteriormente foi toda ocupada por residências. Você pega um prédio vazio, tem 40 apartamentos lá, prédio vazio, tem zero. Você arruma, vai ter no mínimo 40 moradores. Exatamente. Às vezes mais, né? Quer dizer, movimenta tudo ali do lado, né? Então agora vamos para voltando um pouquinho no tempo aí. O que você fez nesse período, quando você mudou de atividade e foi para o ramo imobiliário? Quais que você pode considerar que foram os maiores desafios, Fala, nossa, isso aqui é... Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou passar por cima disso? Quais os grandes desafios que você pegou lá no comecinho, lá quando você decidiu entrar nesse segmento imobiliário? Eu costumo dizer que o desafio é sempre do dia, porque os que passaram já foram. Você já passou, né? O desafio já foi. Né? Mas eu sempre coloquei muito a mão na cabeça e falei, como eu vou resolver esse aqui? E eles estão todos eles, ou na grande maioria das vezes, vinculados à rigidez documental dos imóveis, aos seus registros, às suas transmissões, aos seus inventários feitos, à capacidade e é uma coisa que hoje, na imobiliária, nós temos tido cada vez demandas maiores por isso. As pessoas não têm apontamentos cadastrais, mas elas não têm a possibilidade de vender os seus imóveis por não terem feito algumas etapas anteriores, ou o inventário, ou os devidos registros, e isso acaba tomando muito tempo e energia para que você consiga, processo de 1 ano, 2, atualizar. Perde negócio também, né? Perde negócio também. E veja bem, nós aqui temos o privilégio em Santo André de ter notários excelentes, que são os oficiais dos registros dos cartórios de notas, desculpa, não são de registro, dos cartórios de notas, que sempre estão, para aqueles que trabalham na atividade imobiliária, na atividade registral e notarial como eu, trocando ideias e abertos a novas possibilidades que a própria legislação tem trazido. Tem uma alteração severa na legislação nos últimos anos, trazendo para o extrajudicial, quer dizer, tirando um pouco do fórum e colocando para os cartórios para fazer diversos atos
que facilitam a vida da população. Quer dizer, então essa burocracia foi um Tem grande... diminuído, Mas foi um grande empecilho, entre aspas, né? Um empecilho não, uma grande dificuldade que você teve que lidar com isso daí. Sem porque... dúvida. Isso é uma coisa do dia a dia. Muitas É. vezes você tem o interessado na compra do imóvel, o vendedor também interessado, e você não consegue fazer a venda enquanto não houver a perfeita A documentação, a segurança, né? A segurança, né? Não se consegue financiar, não se consegue... hoje a Lei das Garantias traz a possibilidade de você também fazer um financiamento com o próprio imóvel. Sem uma qualidade registral, não se consegue. Então você, assim, para quem está nos assistindo, assim, só tem uma lista de documentação, assim, mas pelo menos umas... vai fazer um negócio imobiliário, qual 2, 3 coisas que você fala, ó, isso é fundamental e imprescindível. Depois você tem mais um montão de coisa, mas que você pode dar de dica aí pro pessoal para olhar. 2, 3 coisinhas assim, porque eu sei que tem... Quando você vai fazer documentação de compra e venda de imóvel, é uma lista, né? Sem dúvida. Mas tem sempre 2 ou 3 ali que falam, essas daqui, se não tiver, nem vai para frente. As certidões de débito dos proprietários e do imóvel, né? Elas têm que estar... elas não podem ter nenhum apontamento. Essas são fáceis. Porque se há um débito, até mesmo o comprador paga o débito para que haja condição da transferência, da transmissão. Mas sem isso daí, melhor nem continuar o papo, né? Nem continuar o papo, exatamente. Não, mas é bom saber, né? Porque às vezes você vai lá, você conversa, agora deu certo. Aí você vai ver, era o que eu queria, mas não vai dar. Começou certo, mas não... E você não aconselha, você como representante da coisa, fala, aí você dá o seu conselho, quer dizer, cada um toma a atitude que quer, mas você registra o seu conselho de parar ou continuar. De parar ou continuar, exatamente. Porque não dá para... Sem a registrabilidade do imóvel, você não consegue fazer o negócio. Gustavo, estamos chegando quase no fim aí, mas eu vou falar o seguinte, o mercado imobiliário é médio e longo prazo. Né? É exato. Médio e longo prazo. O Brasil é curto e curtíssimo prazo. Então você tem um negócio que é meio que um descompasso aí. Aqui é curto e curtíssimo, o Brasil, e o mercado imobiliário é médio e longo. Como é que você vê isso aí? E como é que você consegue tratar isso daí, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, e no que você aconselha aos investidores, aos compradores de imóveis? Eu falei do amadurecimento que Santo André chegou, por estar com todas as áreas ocupadas. Nós vamos ter que ter uma alteração no nosso pensar. Tá certo que para uma nova construção, nós vamos ter que comprar um prédio antigo, demolir, para poder fazer uma nova ocupação urbana. Nós vamos passar a ser, em breve, muito mais empreendedores num aspecto muito mais amplo, né? Como nós encontramos empresas que são especializadas, e são muito poucas, que são, eu até me esqueci o nome, mas elas são... Bom, vamos lá. E a gente vai ter que trabalhar muito mais no todo do que individualmente naquele imóvel. Isso é uma das coisas. Nós também temos hoje uma amplitude muito grande, uma facilidade muito maior de trazer uma melhoria, inclusive fiscal, com as obrigações nas declarações de colocar o cadastro fiscal do imóvel, ou o Banco Nacional de Imóveis. O que acaba acontecendo? Isso vai forçar com que as pessoas atualizem ou deixem suas propriedades tudo regularizadas. Então, nós caminhamos para um processo de regularização no médio e longo prazo. E nós também vamos deixar de ser investidores individuais para fazer de forma mais coletiva como urbanizadores. Tem aqui em São Caetano, houve uma urbanização muito grande do lado de um shopping, criando múltiplas casas, prédios, e aqui também. Em Santo André, isso vai acontecer. Nós vamos tratar muito mais, ao invés de individualmente, como urbanizadores de uma área, porque ela vai ter que trazer um impacto muito maior. Então, é a forma como eu vejo. Bom, aqui estamos quase encerrando, Gustavo. Fala assim, nós estamos aqui
na CISA, né, como trabalho voluntário, né? O Gustavo também faz trabalho voluntário aqui na CISA. Como é que você vê essa importância da CISA assim, no seu segmento e no seu trabalho? Como é que você vê para os empresários a importância da CISA, né? Total, total. É. Tem também um fato muito importante. A CISA é um destaque, vem sendo e se consolida com uma instituição muito respeitada, neutra, que busca o interesse dos comerciantes, empresários e industriais. Não deixando de olhar também diversas outras entidades de classe que nos acompanham e muitas vezes estão em todas as nossas ações, elas nos acompanham em nossas ações. Mas eu me orgulho de pertencer à CISA, me orgulho de ver a capacidade que ela tem de se renovar. Nós falamos da renovação da cidade, mas eu acho que a prefeitura tem se renovado, a legislação tem se renovado e a CISA também tem sido um exemplo de renovação. Renovação na forma como lê a comunidade, a renovação na forma como tem lidado com os seus assistidos, né? Com os seus associados, exatamente. Então, eu me orgulho de fazer parte da CISA e ver todo o trabalho que ela tem feito em prol dos associados, o incentivo que ela tem dado para digitalização, preparar, que é uma nova... Novo caminho. Novo caminho, que vai vir aí de investimento. É isso aí. É isso. Então, é um orgulho muito grande pertencer à CISA e perceber todo o benefício que ela traz à cidade. Visito outras cidades e muitas vezes percebo que não tem uma associação comercial, industrial, na envergadura aqui da nossa CISA. Você narra muito, você fala muito disso quando você visita, você como presidente visita outras associações comerciais e você fala das diferenças e do patamar em que nós estamos. Então, isso é motivo de orgulho, né? Então, Gustavo, agora para encerrar aí, você passa uma mensagem para o nosso telespectador aí, para quem está nos assistindo, passa uma mensagem para ele e também tem um negócio. Não esquece de falar o seu site, né? Também, porque daí já ficar registrado aí da sua empresa aí para ficar registrado, né? Olha, obrigado pela oportunidade de estar aqui, uma alegria muito grande falar para essa comunidade andreense, orgulho de pertencer à CISA também. Nós da Imóveis Laguna estamos eu trabalho com imóveis há 20 anos e a Laguna veio aí nos últimos 5 anos e temos buscado atender os nossos clientes, as demandas que surgem com muito orgulho. Então, www.imóveislaguna.com.br. É isso aí. Meu agradecimento a vocês e estou sempre à disposição daqueles que têm interesse em discutir a respeito de imóveis. É uma paixão, né? Tá certo, e a gente vai estudando, quiser discutir, estamos aí. Mas assim, você tem o Instagram também, é Imóveis Laguna? Como é que é? Imóveis.laguna. Imóveis.laguna é o Instagram. É o Instagram. E imóveislaguna.com.br. É o nosso site. Então, vejam lá. Vamos lá. Muitas vezes vocês vão me ver apresentando os imóveis até por gostar disso, né? Estou lá no... O Garoto Propaganda. Garoto Propaganda. Gustavo, obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por você estar aqui com a gente. Uma alegria grande. Você que nos assistiu aqui nesse tempo, muito bom, aprendeu um pouquinho sobre o mercado imobiliário e outros assuntos também. Você pode consultar no site da CISA, outros programas, a CISA TV, tem diversos segmentos. Então, você que está pensando, agora eu vou fazer uma propaganda aqui do Gustavo, né, da Imóveis Laguna. Você vai comprar um imóvel, você vai investir num imóvel residencial, comercial, galpão, o que você for investir, o que você precisar comprar, o que você puder alugar, vai lá e conversa com o Gustavo, fala que você viu aqui do programa, fala com ele vai te, mesmo que não for para comprar nada, mas ele vai te explicar, vai te atender, você vai sair de lá sabendo bastante do mercado imobiliário. Então, imóveislaguna.com.br
Então, muito obrigado por você estar nos assistindo e até o próximo Assisa TV.